Oi, pessoal. A gente vai fazer algumas aulas de revisão sobre curvas. Então, até aqui, a gente tinha trabalhado com funções de RR, que seriam as funções do cálculo 1 de uma variável, e agora a gente quer trabalhar com funções a valores em espaços de dimensão maior, que seria então R2 e R3. Então, essas funções que a gente trabalhar, elas vão ser úteis para descrever superfícies, curvas e movimentos de objetos, partículas, etc. Vamos considerar, então, um intervalo contido na reta real, né? Um ponto desse intervalo e uma função que parte desse intervalo, mas chega no R3. A gente vai dizer que uma f dessa forma é uma função a valores vetoriais. E a gente escreve assim, com essas três coordenadas, porque está chegando no R3 aqui, ou assim em JK. Se estivesse chegando no R2, iam ter duas coordenadas, e a gente colocaria só IJ, por exemplo. Beleza. E aí, o que é limite de uma função dessa? Uma função assim vetorial, a gente vai dizer que existe o limite em t para t tendendo a A, quando existir o limite de cada função coordenada para t tendendo a A, tá? Então, nesse caso de existir cada um dos limites, tem que existir os três limites. A gente diz que existe o limite da f grande para t tendendo a A. Se fosse uma função que chega no R2, então tem duas coordenadas, mas mesmo assim teria que existir o limite para cada uma das duas coordenadas, tá? Beleza. Agora vamos considerar então um intervalo na reta real, da mesma forma, um ponto desse intervalo e uma função que está saindo do intervalo chegando no R3. Aí, a gente vai dizer que essa função f grande é contínua nesse ponto, t0, que está no intervalo, se o limite para t tendendo a t0 da f de t vai ser f do t0, né? A mesma ideia que a gente tinha no cálculo de uma variável. Beleza. E aí, a gente vai considerar agora a questão de derivada dessa função vetorial. Então, a função f grande vai ser dita derivável num t0 do intervalo, e a gente vai denotar a derivada por f' de t0, se existir esse limite. E existir esse limite é a mesma coisa que existir os limites com frações análogas para cada uma das coordenadas, né. Então, quando esse limite existir, a gente vai dizer que esse limite é o f' do t0. Beleza. Vamos só observar então, que nem eu acabei de falar, que esse limite vai ser a mesma coisa que existir cada uma das derivadas das funções coordenadas. Então, é a mesma coisa, né, por causa da nossa definição de limite. Tem que existir o limite em cada coordenada. Beleza, então a gente vai ter que ter o f1', o f2' e o f3'. Para integração é a mesma coisa. A gente vai falar que essa f grande é integrável se cada uma das suas coordenadas for integrável, né? E nesse caso, a integral da f grande vai ser em cada coordenada a integral da sua correspondente função coordenada. E a gente pode também escrever não só assim, como com o IJK, tá? Propriedades. Vamos considerar agora duas funções fg que saem do R, do i que está no R, chegam no R3, e uma outra, que a gente vai denotar por a letra grega mi, que sai do i que está no R e chega no R mesmo. Então, valem as seguintes propriedades. Derivada da soma é a soma das derivadas. Aqui, outras propriedades, quando você multiplica por essa
função mi aqui, outra derivada como se fosse a derivada do produto, né, mas a gente tem aqui uma questão do produto quando é produto escalar e produto vetorial, tá. Então, eu estou colocando aqui que o pontinho é a multiplicação por escalar e também o produto escalar, tá. Então, aqui ó, produto escalar aqui, e aqui a multiplicação por escalar. E essa cruzinha aqui, o produto vetorial, que é esse caso aqui, tá bom? Vamos só mostrar, por exemplo, que vale a igualdade no 3 e as outras vocês fazem como exercício. Então, no 3, vamos considerar então que a gente tem uma F e uma G aqui. A Fona tem coordenadas F1, F2, F3 e a Gzona tem coordenadas G1, G2, G3. Então, o produto escalar de F com G, por definição, que a gente sabe de produto escalar da GA, vai ser a soma dos Fi e Gi, vezes Gi aqui, né? Porque isso aqui são números, aqui é multiplicação mesmo de escalares, para i igual a 1, de 1 até 3, tá bom? Portanto, quando a gente for derivar isso aqui, a gente vai fazer DDT desse lado, DDT desse lado, lembrando que a derivada é uma transformação linear, né? Então, a gente vai poder passar o somatório para fora aqui, né? Uma soma finita, e a gente vai fazer a derivada desse pedacinho aqui, ó. E isso é a regrinha do cálculo 1, tá? Então, vai ficar, deriva o primeiro, o segundo fica paradinho. Aí o primeiro fica parado e o segundo deriva. Isso a gente herda para cada coordenada, a gente herda do cálculo de uma variável. Beleza, daí a gente pode distribuir essa soma aqui, né? E a gente observa que no fim das contas a gente ficou com F' por G mais F por G'. Aqui está faltando um linha, beleza? Ok. Então, essa é a nossa primeira aula para revisar um pouquinho de curvas, e a gente vai ter mais 2 aulas. Até a próxima, pessoal.